Já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast Redondinho e Cremoso! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho, cremoso e completamente despirocado da sua cabeça, chegando para o episódio de número 48, meus amigos, minhas amigas, meus amigues. Ai, 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 que loucurinha. Ai, que loucura essa abertura, meu Deus do céu. Cada invenção que esse guri tem, mas enfim, vamos lá. Bom, se você chegou aqui nesse episódio, no Sonic Cast, pela primeira vez, vou te pedir, eu tenho que te pedir, é aquela coisa, é protocolo, a gente tem que fazer. Deixe 5 estrelinhas no Spotify para esse podcast, para ele ser bem avaliado, para ele ganhar relevância na podosfera. Faça isso também, siga o Sonic Cast no Spotify e clica no sininho, para toda vez que tiver um novo episódio, você vai receber aquela notificação. Peraí. Ai, meu Deus, eu vou ter que dar o meu primeiro golinho d'água antes de tudo. Vamos lá. 1, 2, 3. Gole d'água do Sonic. Meu Deus do céu, olha, inventar essas modas aí não dá certo, né? O cara não... É aquela coisa, né? Muito episódio, tem que inventar umas coisas diferentes, o cara vai inventando umas coisas novas, até o dia que o cara se mata na abertura, né? Um dia ainda vou fazer. Eu acho que se fosse um bom lugar pra morrer, seria apresentando o Sonic Cast. Seria digno, lindo e artístico, vou dizer. Bom, voltando aqui para o nosso protocolo. Se você já seguiu, já deixou o sininho, você tem que seguir a mim, a eu mesmo, ao Sonic NM. Me segue em @Sonic_NM em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram, no TikTok, no canal de YouTube. Todas essas 4 é @Sonic_NM. Temos também lá no Instagram um perfil especial somente para as maquetes dos estádios de futebol. Lá tu me procura em @SonicMaquetes. Bom, aqui no Sonic Cast nós temos também parceirinhos que nos apoiam. Temos o nosso patrocinador que nos forneceu, nos patrocinou neste microfone que a gente faz literalmente tudo por aqui com esta máquina microfonística, que é a queridíssima @Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Segue eles no Instagram em @Draft Personal Soccer ou também marque o teu treinamento com eles, né? Aqui de Porto Alegre, se tu for, ou da região metropolitana, marca o treinamento com eles, vai lá na @Draft Personal Soccer, faz o orçamentozinho, marca o treinamento, ou também você pode seguir o @Dudu Sartori, que é o professor de educação física. Bom, aqui no Sonic Cast nós somos também os parceiros oficiais do projeto Reciclave, do meu querido irmãozinho Pedro Henrique Sena, que lá de Floripa coordena todas as ações por lá. E aqui em Porto Alegre, aqui a gente segue ajudando, segue fazendo todos os apoios, todas as collabs possíveis. Então, se tu quiser conhecer o projeto, saber como ajudar e descobrir, né, tudo que o projeto contempla, tu pode ir no site, que é bem completo. Lá no site é reciclave.com.br. Repite de novo, reciclave.com.br.
Ai, agora sim, deixa eu até me posicionar melhor nessa cadeira aqui. É loucura, né? Eu pensei, como é que eu vou inaugurar o podcast de hoje? Eu vou inaugurar de uma forma diferente, vou começar a correr pela casa dizendo fala pessoal e deu no que deu, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti, tô ofegante até agora, não tenho mais idade pra fazer essas loucuras, né? Mas fiquei feliz com a performance atingida. Fizemos algo diferente, como é que é? Resultado atingido com sucesso, vamos botar assim. Bom, chegando aqui para o episódio, então, 48 do Sonic Cast, vou convocar aqui o Louco Locutor, porque ele tem que fazer uma vinheta. Chegue aí, seu Louco Locutor, e faça a sua vinheta. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, episódio número 48. Muito obrigado, seu Louco Locutor. Bom, antes de eu falar a dica cultural, eu tenho que primeiro contar uma pequena história. Contaram a história do seu Samuel. Quem é o seu Samuel? É um cara aqui do bairro onde eu moro, aqui no bairro Medianeira, que era conhecido pela minha família porque ele vinha consertar o chuveiro. Sempre que queimava o chuveiro, a gente falava assim, liga pro seu Samuel que ele vai consertar o chuveiro. Ele é o famoso faz tudo. E aí, ele, quando vinha me visitar, sempre dizia, um dia eu vou vir aqui, vou filmar tuas coisas, vou fazer uma reportagem sobre o teu trabalho. E eu nunca entendi exatamente por que ele dizia isso. E aí eu vim descobrir que ele de fato é apaixonado por câmeras e por cinema. E aí, um tempo depois, descobri que ele tem um canal no YouTube muito legal. E essa que é a dica cultural. O nome do canal do YouTube é Mesa de Revisão. Exatamente assim, Mesa de Revisão. Um canal do YouTube que o seu Samuel mostra por lá vários retroprojetores antigos, filmes antigos, faz pequenas sinopses, enfim, muito interessante, e também faz alguns vídeos mostrando o bairro Medianeira e as coisas pela visão dele. Um canal bem interessante, bem fora da curva, assim, fora da normalidade, para quem gosta de cinema, para quem gosta da sétima arte e também para quem gosta de ver coisas diferentes. O seu Samuel é um cara muito criativo e tem esse canal muito bacana, então vou deixar como dica cultural o canal no YouTube. Você procura por canal Mesa de Revisão. Ai, eu tenho que tomar mais um golinho d'água, só um pouquinho. Agora sim, que delícia. Bom, gente, tenho que contar uma pequena historinha, falar aqui sobre o nosso próximo convidado, o cara que daqui a pouquinho vai estar chegando por aqui. Bom, o meu convidado, conheci ele, acredito eu, que no ano passado, em 2022, quando eu de fato conheci ele, e me chamou a atenção assim numa situação que eu vou contar para vocês. Eu estava num evento chamado Arte, Elas, Pluralidades, no CCCB, que é o Centro Cultural Cidade Baixa, e a ideia era só promover trabalhos de artistas mulheres, né? E aí nesse evento tinham também filmes, amostras cinematográficas. E aí a minha querida amiga Pomba, que esteve no episódio passado, no episódio 47, estava lá exibindo um filme que ela tinha sido uma diretora, também tinha roteirizado, tinha escrito o filme, junto do seu esposo, que era quem? Que era o Magno Borini. E aí mostraram o filme, achei muito interessante, no filme falava sobre um filme de vampiras e tal. E aí terminou o filme, a atriz principal do filme estava ali na plateia, foi até a frente do palco para fazer aquela coisa de responder perguntas, aquele momento da interação com a plateia. E aí eu até fiz uma pergunta dizendo que eu achei bacana o convencimento cênico dela, porque eu demorei alguns segundos para me dar conta que a mesma atriz do filme era quem estava ali na frente, porque ela tinha só mudado o corte de cabelo, botado um óculos, mas parecia outra pessoa, assim, tão diferente que era a questão da interpretação do personagem, com ela como cara limpa, vamos colocar assim. E aí fiz algumas perguntas ali, perguntei alguma coisa pro Magno, tal, ele explicou sobre o filme, e eu comecei a prestar atenção no jeito que ele explicava do filme, como ele se comunicava. Eu pensei assim, cara, esse cara um dia no Sonic Cast seria muito legal. E aí, ele é esposo da Pomba, né, da Pomba Cláudia, a nossa convidada do episódio passado. Aí no episódio passado teve a visita na casa da Pomba, gravei o episódio com ela e eu pensei, não, eu poderia fazer uma coisa mais interessante. Já que eu quero convidar o Magnum também, por que eu não gravo no mesmo dia com os dois? Então, gravei no mesmo dia, gravei com a Pomba e depois gravei com o Magnum. Por isso, estou contando essa historinha para dizer para vocês que os próximos instantes vocês terão aqui o nosso bloco do bate-papo do Sonic Cast, sempre com um convidado, com uma convidada, com um convidade muito lindo e maravilhoso, dessa vez com o queridíssimo Magnum Borini. Então, vou convocar aqui os dois locutores, cheguem aí para honrar o salário milionário que vocês ganhem e chamem o papo.
Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Magnum Borini. No Sonic Cast, episódio número 48. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, estamos aqui com ele que é diretor e professor de cinema, editor de vídeo em Box Play Brasil, ou Box Brasil Play, Box Brasil Play, guitarrista da banda, tu vai ter que me ajudar aqui, é Silêncio Estético? Silêncio Estático. Silêncio Estático mesmo? Na verdade é um nome italiano e aí você tem que fazer essa mãozinha. Ah, Silêncio Estático, entendi. Exatamente. É com ele, Magnum Borini! E aí, nome italiano, né? High five. Obrigado por me receber na cozinha da tua casa. É um prazer, né? Tê-lo aqui em minha residência, em minha humilde cozinha. Tá certo. Como eu soube que vocês se mudaram faz pouco, né? Então já chegar recebendo visitas pra mim é importante eu estar aqui, né? Exatamente. Cara, me conta uma coisa. Eu li aqui na tua descrição, diretor e professor de cinema. Como é que tu foi parar no cinema? Me conta, obviamente, o que tu quiser contar, assim, pode abranger o que tu quiser. Como é que tu foi parar na sétima arte? Me conta aí. Cara, essa é a segunda vez que eu vou contar essa história hoje. Conta diferente, então. Conta diferente. Não, cara, não tem como contar diferente porque a história é a mesma, né? Ah, não sei. Não, eu vou contar de uma outra maneira. Mas a história é a mesma, é o seguinte. Começou com criança, né, cara? Eu sempre tive uma visão artística, uma visão criativa das coisas. Então... tudo começou, na verdade, com o Cine Trash, né? Zé do Caixão. Ah, é? Você que tem a mesma idade que eu, não sei se você se lembra. O seu Mujica? José Mujica. José Mujica. Sim, o Zé do Caixão ele apresentava um programa chamado Cine Trash na Band, né? Verdade, nas tardes da Band. E... Isso era louco, era de tarde, né, cara? Não era na madrugada, né? Não, nem à noite, nem na madrugada. Era pra competir com o cinema em casa do SBT ali. Cinema em casa e com a sessão da tarde. Sessão da tarde. Que meus amigos assistiam sessão da tarde porque os pais não deixavam ver, né? O cinema. Vão ver o Zé do Caixão, imagina. E eu não vou... Eu falei brincando lá no trabalho. Que tipo... Ah, não, só pra contextualizar, tu deste uma entrevista hoje no teu trabalho, no meu trabalho, aqui no Sonic Cast, falei, não é entrevista, aqui é conversa, é bate-papo, tá. Vamos um falar por cima do outro. Mas enfim, ali eu brinquei falando, graças aos meus pais ausentes, que não ficavam fiscalizando que o filho via, assistia Zé do Caixão e tal. Mas meus pais não foram ausentes, né, eles... Tu tentou fazer uma piada só. Sim, foi super piada, não, meus pais sempre foram muito... me educaram muito bem, cuidaram muito bem de mim. A questão é que... Tá gravando isso? Tá, não tô olhando aqui, só relaxa. Não, só pra saber, né? É que de vez em quando eu dou umas bicas aqui pra ver se não parou de gravar. Não, aí é o seguinte, cara, meus pais, sempre foram, só que meu pai sempre foi muito fã de filme, assim, de cinema e tal, então ele chegava já com os filmes ali... mais adultos e não se importava que a gente via, assim, claro, se tivesse uma coisa muito pesada... Todos os temas possíveis, assim, não era só focado no terror, ele gostava de filme... mais filme blockbuster mesmo, assim, então vinha de tudo, né? E vinha terror, inclusive, né? Então, por exemplo, o filme Um Drink no Inferno, quando saiu em VHS, eu assisti. Eu não sou tão velho assim, eu assisti na infância também. Eu era um pré-adolescente, né? Então eu tinha ali uns 11, 12 anos. Por aí. Temos a mesma idade, né? Só pra contextualizar. E aí é isso, né? É um filme pra quem tem 11, 12 anos... Não sei, né, cara? Eu não fiquei traumatizado com nada. Pelo contrário, eu gostei de tudo que eu vi ali e achei muito divertido, porque eu entendia que era um filme, que era fantasia, que era brincadeira. Um abraço pra Salma Hayek, que é a nossa grande ouvinte aí também. Foram momentos bons, né, Karima? Ela ouve? Ela ouve. Pô, você tinha que ter me falado isso antes. Tô te falando agora. Agora eu vou ficar com vergonha. Pô, cara, a nossa audiência é qualificada, entendeu? Poxa. Enfim, né? Aí é o seguinte, tava molhando o bico aqui. Aí é o seguinte, cara. Só pra contextualizar, o Magnum está com uma cervejinha, com um chopinho, e eu estou com um gole d'água. Vamos fazer um tintim aí, porque nós temos o gole d'água clássico do Sonic Cast. Isso aí. Dá um golinho aí. Eu vou dar um golinho. Agora sim. Muito bom. Aí é o seguinte, cara.
meu pai vinha com esses filmes, trazia filmes e a gente assistia filmes juntos, então... E eles entendiam que era cinema, né, cara? É um lance meio fantasia e tal. Depois eles ficaram um pouco mais... um pouco, vamos dizer assim, que a religião entrou mais na vida deles, assim, e eles começaram a... Um filtro maior, assim. Um filtro moral maior, mas assim, nada de me proibir ou coisa do tipo, né? Mas voltando lá, como eu cheguei no cinema, o que aconteceu? Eu assisti no Cine Trash e outras coisas, eu sempre tive essa vontade de querer gritar pro mundo, entendeu? Querer falar como algo todo assim, artista, né, que a gente quer como gritar todo pro mundo. artista, exato. E assim, de uma maneira divertida, né, cara? Porque a criança não tem... Tava na coisa lúdica ali. Exato, né? E aí eu sempre fui muito de brincar, de fazer piada e tal, então eu queria botar muito humor nos filmes e ter filmes de monstros, porque eu achava uma coisa bem criativa, essa coisa fora da realidade, né? Entendi. Então eu gostava bastante também desse tipo de filme de monstro e tal. Daí nisso eu morava no interior de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? Nasci na capital, mas bem jovem, bem criança, eu fui pro interior. Tá. Depois eu voltei pra capital. E quando eu voltei pra capital, eu era um adolescente, de 13 para 14 anos. E aí eu comecei a ter contato com um cenário que abrangesse mais, né? Essa vida cultural, vamos dizer assim, né? Tá. Então eu tinha mais acesso a cinema, a videolocadoras, tinha mais acesso a filmes mesmo, por ter... eu já tinha meio que TV a cabo ali no interior, mas quando me mudei para São Paulo, né, tive mais acesso a mais coisas, né? Entendi. E daí, cara, eu tive acesso a uma coisa que foi muito importante para mim e pro jeito que eu faço cinema, que a gente vai entrar depois nesse campo aí. Que tu tá sabendo já? Que não, claro, porque é uma coisa que não tem como fugir, né? A gente já tá falando disso. Já estamos direto. Que é o movimento punk, né, cara? Que é o movimento do faça você mesmo, tal. Sim. Que no bairro onde eu morava, ali na Lapa, em São Paulo, teve o primeiro Fim do Mundo, né, o festival O Fim do Mundo, foi nos anos 80, foi no Sesc Pompeia, que é na região ali. Mas depois, na virada dos anos 2000, ali, 2000, 2001, 2002, eu não me lembro ao certo, tiveram 2 edições no Tendal da Lapa. E tu morava por ali? Que eu morava por ali. Tipo, eu ia no Tendal da Lapa pra andar de skate, porque era um frigorífico abandonado. Ah, que louco. Então era um lugar, um galpãozão gigante que era da prefeitura, mas não tinha nada lá. Era só um espaço. Era um espaço, a galera do circo meio que se ocupava ali, sabe? E uma galera ali pra usar aquele espaço, tornar cultural, mas não tinha nada. Não tinha nem incentivo da prefeitura no espaço. Hoje o Tendal da Lapa é um lugar incrível, assim, de cultural e tal, e tem vários shows e com estrutura, show bacana, assim. E os Fim do Mundo foi ali. E foi legal, cara, foi meio que um divisor de águas ali, sabe? Ali eu conheci um Magno um pouco mais rebelde. Eu já era, desde criança eu já aprontava umas. Você é filho único, não? Não, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Ah, tá, porque eu digo, às vezes, a rebeldia, às vezes, mais do filho único, assim, né? De querer se rebelar daqui a pouco, assim, né? Quando tem mais irmãos, a impressão que dá uma segurada, assim, não sei. Que meio que distribui um pouco. A maluquice ali. Mas não. Enfim, eu comecei ali eu já era meio... Cara, eu sempre fui muito, muito sarcástico, assim, com as coisas, entendeu? E querendo ou não, o movimento punk tem disso também. Entende? Um deboche, assim. Um deboche, exato. Uma maneira de ver o mundo. De fazer piada com as coisas. Exato, assim. Exato. E aí é o seguinte, cara, tem o faça você mesmo, né? Que é a galera que... É o espírito do punk, né? Exato, que não fica esperando tanto uma gravadora aparecer ou... Isso aqui, né, cara? Um dinheiro. Tá vendo como é que é feito? É um celular, um microfone, não tem... Isso aqui é punk total. É punk total, né? Daí é o seguinte, cara, em São Paulo eu comecei a ter acesso também a mostras de cinema e festivais de cinema.
e oficinas de cinema, né? Isso aí que idade tu tinha mais ou menos? Uns 13, Cara, 14 já mais? aí foi pouquinho depois, assim, sabe? Já tava mais adolescente, assim. Já tava ali por uns 16, 17 anos eu comecei a frequentar, né? Depois eu comecei a frequentar assim, ó, eu ia em todas as mostras e tal, porque assim, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai ele tinha um negócio próprio, protético dentário, e eu... Lembrando que não foi paternidade ausente, né? Como foi muito lá atrás. Não. E eu trabalhava com ele, e assim, né? Era muita batalha, assim, para ser autônomo e tal. Você tem que correr... Bom, você sabe, você também. Sim. Então você tem que correr muito atrás e tal. E meu pai, por um tempo, assim, não tinha dinheiro para bancar um funcionário e tal, né? Então, ou se tinha um funcionário que fazia outras coisas, eu fazia a função mais de office boy. Entendi. E aí, a única coisa que eu falava pro meu pai é o seguinte: olha, quando tiver as minhas questões de shows e eventos, tu me libera. Então eu conseguia, na Mostra Internacional de Cinema, eu conseguia ver vários filmes, né? Porque tinha filme à tarde, tem filme e tal. Sim. Então eu conseguia ver vários filmes e outras mostras também. Mas uma outra chave, uma outra virada de perspectiva sobre cinema foi a mostra Cinema de Bordas, tá? Que é uma mostra que reunia realizadores de todo o Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, no Itaú Cultural. Então eles chamavam assim pessoas que faziam cinema por conta própria, né? Então tem desde pessoas que não tinham conhecimento técnico nenhum, mas faziam filme na raça. Por exemplo, o seu Manuelzinho, que era um senhor do Espírito Santo, que ele editava enquanto filmava. Entende? Ele é analfabeto, ele sabia que se você apontar a câmera para cá e apertar o botão, vai registrar aquela imagem. É isso que ele sabia. Então ele já ia gravando na ordem. Cortando conforme... Ali, e a trilha sonora, quando tinha trilha sonora, era um rádio do lado da câmera. Então, cara, eu vou dizer que no Sonic Cast eu já fiz muita coisa assim de botar. Eu vou te mandar, eu tenho um programa que eu fiz, a abertura do programa é um gol. Eu narrando, e cada elemento do jogo é alguma coisa que eu referenciei no programa, assim. Aí eu peguei um outro celular que eu tenho, gravei um barulho de torcida, deixei do lado do microfone pra enquanto eu tô gravando ficar com aquela ambiência, porque eu pensei, cara, como é que eu vou botar um som de torcida no fundo, achar no aplicativo não vai ter, então eu vou gravar com outro celular e botar. Então, já fiz umas maluquices assim também, sabe? Pois é, mas são soluções, né, que funcionam, né? Não é... Cara, o cara ele não tinha noção, assim, nem condições para ter um computador, então era o jeito que ele conseguia para colocar uma trilha no rádio do ladinho. Cara. Do lado que troço louco. E aí é que tá, às vezes ele não conseguia cortar, e daí, com medo de voltar e apagar algo que era importante no filme, ficavam alguns erros. Sim. Ou que a gente chamaria de erro, né? Sim. No bem fazer cinematográfico seria um erro, mas não, né? Na verdade ele vai indicando os atores ali, porque ele era ator também. Então ele ia indicando os atores. Por exemplo, eu tenho que ir lá no Rio, não sei o quê. Não, mas avisa que é o Rio aqui da cidade, Rio tal, porque senão as pessoas que estão assistindo vão achar que você está indo pro Rio de Janeiro. Nossa E aí o ator dava a fala de novo. Então eu tô indo no Rio Tajuí, não sei o quê, porque... Entende? Cara, isso é tão transgressor, cara. Totalmente. Sabe? É uma coisa assim tão... pura e transgressora ao mesmo tempo, né, velho? Porque inocência. Ele faz isso na inocência, mas, cara, também é meio que um foda-se pro técnico do
vamos colocar aqui o bem fazer cinematográfico. Ah, porra, escapou um erro. Não, e outra, é um punk na sua essência total, porque, tipo assim, ele quer fazer, ele quer uma trilha, então ele vai botar um rádio, ele não tem como ele pensar depois numa edição que alguém vai botar. Não, eu vou editar dando pause e rec aqui na gravação. Exato. E era isso, entendeu? E, cara, e os filmes eram incríveis, assim. Eu imagino. Era uma comoção no cinema, assim, que você não vê num blockbuster. Ah, sim. Então, assim, sabe quando a sala de cinema é envolvida, as pessoas ali sentadas, elas são envolvidas, que ficam uma troca com a tela que é único, assim, era uma coisa muito legal, muito única. Como é que é o nome dessa pessoa? O que? É o Seu Manuelzinho. Se você procurar no YouTube, vocês aí que estão ouvindo, deixa eu chamar aqui o louco locutor. Dica cultural do SonicCast! É o Seu Manuelzinho, então. Seu Manuelzinho. Botar do no Espírito YouTube, Santo. Do Espírito Santo. Botar no YouTube vai achar. Tem entrevista no Jô. Olha que legal, cara. Cara, teve gente que pegou filme dele e levou pra gringa. Então tinha lugares passando filme, sei lá, nos Estados Unidos com legenda em inglês. Que loucura. E aqui no Brasil ninguém conhece, cara, sabe? Teve uma série... Mas é um cara que ele é naif, assim, sabe? Ele é... Sabe? Deboísmo total. E pegou e fez, entende? Então, cara, era muito, muito legal os filmes dele. E assim, não só dele, né? De outros realizadores que tem essa mesma pegada de fazer filmes caseiros. Então tinha um pessoal do Amazonas... Tinha o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, Felipe Guerra, da Serra Gaúcha, ali de Carlos Barbosa. Tinha o pessoal de São Paulo mesmo, Joel Caetano. Tinha outro pessoal do Espírito Santo, o Rodrigo Aragão, que hoje é um grande realizador. O Rodrigo Aragão, ele já tinha uma verba, um dinheiro, tal, porque um amigo dele patrocinava os filmes. Né? Mas mesmo assim ainda era muito na raça, muito na guerrilha, entendeu? E aí é que tá, não tinha uma janela... Eu adoro essa expressão, na guerrilha, eu adoro essa expressão. Não tinha uma janela de exibição, entende? Então, tipo assim, não tinha uma TV que passasse, não tinha uma sala de cinema que passasse. Então essa galera do cinema de bordas acolheu esses filmes e falou, não, esses filmes são bons, esses filmes são incríveis e eles merecem ser exibidos. E tem público que vai ver. E eu fui uma dessas pessoas. Sim. Entende? E tu viu isso jovem também, tem isso, né? Tu não tava com a cabeça formada cinematograficamente, assim, digamos, né? Já tava. Mas aí é que tá. Essa foi uma outra queda. Não, eu digo pelo estalo que isso dá, né? Se o cara vê isso jovem, o cara pensa, eu também posso fazer, entendeu? Ou não também, não. Né? Sim. Porque tem jovem que pode olhar e falar, porra, isso aí... Não, eu digo se o cara já tem mais a tendência a querer fazer as coisas. Aí é que tá, essa é a questão. Por quê? Porque eu não me via acolhido com a galera do cinema, vamos botar assim, tradicional. Na vanguarda. A vanguarda do cinema. Então, assim, a galera... Eu chegava na Mostra Internacional de Cinema, em outras mostras de cinema em São Paulo, e eu era o cara que ficava de escanteio. Por mais que eu chegasse e trocasse ideia com a galera não queria trocar ideia comigo. Entende? Por mais que eu quisesse conversar, a gente viu aqui filmes do Tarkovsky e tal, não sei o quê. Vamos conversar sobre o filme. Não, cara, quem é você? Você estuda onde? Você, entendeu? Pulava aquele nariz empinado assim. Trabalha na produtora com quem? Não sei. Não trabalho, não faço nada. Eu só tô vindo no cinema e quero conversar sobre o filme. Não, cara, não, sabe? Então, assim, é parte de uma arrogância, porque o cinema em si é uma arte elitizada, entendeu? Porque é diferente do cara que escreve um livro, do cara que pinta um quadro, do cara que é músico, que pode fazer isso sozinho, ou igual tu, que trabalha com escultura e outras coisas, com pintura, você não precisa de outras pessoas para fazer isso. Né? Às vezes precisa, às vezes não. Um cara ele pode fazer uma voz de violão sozinho. No cinema o cara precisa... um ator que seja ali. Não é que precise necessariamente. A pessoa consegue fazer um filme sozinho, mas ela vai ter muito mais trabalho pra fazer um filme sozinho, entendeu? Rola aquele na Bienal, aquele filme mega experimental, assim, que é praticamente uma câmera filmando situações e... Daqui a pouco até você faz sozinho aquilo ali, não sei, assim. Mas... Pois é, cara, dá pra fazer. Mas aí é que tá, você já precisa de uma câmera. Que é uma tecnologia pouco acessível.
Entende? Cara, eu vou te dar um exemplo. Hoje, quando eu fui sair de casa... Hoje, desculpa, só Pois um não. parênteses. Hoje é acessível, né? Às vezes, sei lá, um jovem de 20 anos tá dizendo assim, como uma câmera não é acessível, todo mundo tem uma câmera no celular, mas tipo, até pouco tempo atrás, uma câmera era um objeto difícil de se ter, cara. Sim. E outros recursos que você precisa, como para edição, como a gente estava falando do seu manualzinho, né? Uhum. A gente fazia tudo ali durante o ato de filmar, né? Então, assim, sabe, cara, você precisava de muitos recursos para fazer cinema, né? Então não era uma coisa tão fácil. E aí, para você pintar um quadro, para você escrever um livro, para você já fica mais acessível, entende? Não, isso que eu ia chegar. Por exemplo, hoje quando eu fui sair de casa pra vir aqui pra gravar contigo e com a tua esposa que tá no episódio passado, porque as pessoas vai ter um hiato de uma semana entre um episódio e outro, mas na cronologia foram gravados no mesmo dia. Pensei, que legal, hoje eu vou gravar lá. Daí eu separei o microfone que tá aqui, a prancheta que tá aqui, que eu tinha anotado as coisas que eu fico olhando, eu deixei meu celular bem carregado, deixei com 100% de bateria e saí de casa. Eu pensei, cara, só que louco, né? Tipo, eu vou gravar 2 programas, eu preciso de um telefone, de um microfone e de uma prancheta. Às vezes a prancheta não precisaria, mas eu gosto de ter pra ser a minha segurança ali, entendeu? Sim. Quando é que sei lá, 5 anos atrás ou 10 anos atrás alguém ia conseguir fazer um programa que vai pra um Spotify com tão pouca coisa, assim, sabe? É bizarro, assim, sabe? Não, até conseguiria. Né, eu acho que gravar o áudio não era tão difícil antigamente, tinha um gravador de fitinha e tal, não era tão difícil. Mas, por exemplo, botar uma trilha de fundo que nem tem no Sonic Não, Cast, aí- que o próprio aplicativo coloca, não. que é os recursos da tecnologia, Sim, sabe? sim. Eu penso, é um celular, entendeu? Não tem Isso não. segredo, isso é muito louco, sabe? Isso. Pouca coisa. Que a gente falou, pintar o quadro, eu preciso de tinta, de pincéis e da tela. Uhum. E o pintor sou eu, digamos assim. Sim. O Sonic Cast, de certa forma, é um quadro que é pintado com mais pessoas. Eu preciso do meu convidado, eu vou chamar o Mago, vou chamar a Pomba, vou chamar quem for, entendeu? Não, Isso é sim, louco. mas como você mesmo disse, você fez sozinho os primeiros episódios. Sim. Então há essa possibilidade também. Ah, sim. O Sonic Cast originalmente é um programa solo. É o Sonic Cast, entendeu? Então assim, é uma questão, né? Também dá pra se fazer filme sozinho. Dá. Tem caras que compravam um filme fotográfico, um filme de cinema, inclusive, e pintava por cima da película, né? Ah, sim, como se coloria antigamente. Exato, Sim. Uhum. Pintava por cima da película, e aí ele conseguia medir através da metragem da película. Bom, ele sabe que em 24 quadros havia 1 segundo. A cada 24 quadrinhos eu vi que tem na película, se passa 1 segundo. Uhum. Então ele faz a medição aqui, 24 quadros dá esse tanto aqui de centímetros, tá? Então daqui a aqui é tantos centímetros, são tantos segundos, e a música que eu quero pôr do segundo ao segundo tal, acontece tal coisa, então eu vou pintar desse jeito. Bah, artesanal total. Artesanal total, mas rola fazer sozinho. Uhum. Tá? Outra coisa também que rola, depois quando começaram os computadores, teve pessoas que começaram a fazer sem câmera, fazer imagens, né, que você vai ali manipulando frame a frame. Então assim, vamos supor, você vai lá no Paint, faz um desenho, e a cada desenho você vai modificando algumas coisas e você vai fazendo uma animação. Entende? Sem precisar ter uma câmera em si, porque aquele lance já está digitalizado. Já está digitalizado. Se você fizesse um desenho antes, né, você teria ainda que filmar aquele Entendi, registrar já aquele faz desenho. no computador. Já faz no computador, já sai pronto. Então assim, cara, pô, mas a gente tá viajando nessa Estamos totalmente, cara. Mas assim, eu tô com uns negócios. Cara, eu tô com uns negócios pra te perguntar, mas vou deixar tu falar mais um pouco. Não, vamos aí. voltar um pouco então lá pro cinema de bordas, que a gente tá falando de como eu entrei nessa de cinema. Ah, foi isso que nós tava falando? Sim. Aí é o seguinte, Nem lembro cara, mais. o cinema de bordas é isso, tá? E ali eu fiz muitos amigos. Muitos amigos. E também dentro do cinema e ali, um dos festivais de cinema que rolava também junto com o cinema de bordas e que tinha essa abordagem de cinema mais independente, mais underground, que era o Cine Fantasy, tá? E os realizadores do Cine Fantasy foram convidados, acredito eu, ou eles trabalhavam ali pro governo do estado de São Paulo e precisavam de pessoas que ministrassem oficinas de cinema. Professores, tá? Como eu
tava ali participando dessas mostras e tal, e como eu comecei a fazer, tava começando a fazer, na fila do show que eu comentei contigo, antes aqui em off, né, sim. mas a gente pode falar dele também. Como eu já tava fazendo uma produção audiovisual, vamos colocar assim, eu fui convidado para ministrar umas oficinas, ser professor. Né? Então, no primeiro momento, eu fui assistente de um professor, e depois eu comecei a ministrar minhas próprias aulas. Tá? Pelo governo do estado de São Paulo, era um projeto social. Né? E assim, as minhas oficinas continuam sendo projetos sociais. Não importa onde eu dei aula, é um lance assim que eu não tenho um público determinado pelo, como que eu posso dizer assim, pelo financeiro. Tu não pensa em cobrar isso, no caso? Não é que eu não penso em cobrar. É que assim, quando eu cobro, tem que ser um preço acessível. Tá. Não pode ser um preço alto e coisa e tal. E aí também, né, claro, se a pessoa tá afim, eu vejo que a pessoa tá afim de fazer e não tem condições de pagar, ela vai fazer. Entende? Mas quando eu cobro um preço acessível, um preço que as pessoas podem pagar, né? Então, assim, daí eu comecei em São Paulo, comecei pelo governo do estado de São Paulo, depois eu vi a primeira foi na região mais pobre do estado de São Paulo, que é a divisa com o Paraná. Tá. Depois eu fiz na Grande São Paulo, que é a região, as cidades em volta de São Paulo. Depois eu fiz uma oficina na periferia de São Paulo, em Itaquera. Depois eu me mudei para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu fiz umas oficinas por conta própria, tal. Em 2015 eu fiz 2 até em 2015. Foram bem legais, assim, deram um público bem bom. Fiz na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Cultural do Érico Veríssimo ali. Mas aquela coisa, né? Tinha que ser preço acessível. Claro. Né? E daí cara, foi muito legal, foi muito bacana. Saíram filmes incríveis. Resultado da oficina. E aí eu continuei fazendo, né, essas oficinas e tal. Até ano passado eu dei aula numa escola que chama Aldeia Lumiar, que é na Zona Sul. Ih, chegou o gato. Olha só. Temos público. Temos público. Daí é isso, né, cara, que é uma escola pública, entendeu? Então, as minhas oficinas têm essa função social de levar os filmes, nessas coisas. Voltando um pouquinho, Sonic, agora que eu já falei do meu lance de como é ser professor. Não, eu tô deixando na tua liberdade. Voltando aqui, um entendeu? pouquinho... Eu já esqueci da pauta faz horas. Não, lá em 2012... a gente tava falando do Cine Trash, né? Que era apresentado pelo José Mojica Marins, né? O saudoso. Clássico da Band. Zé do Caixão, clássico da Band. Vocês e todos vocês. Daí é o seguinte, né? Eu tive contato com uma das filhas dele, então eu fiz um convite dele narrar um filme, que eu tava com a ideia de um filme. Que massa. Era um curtíssima, que a gente chama, né? Era um filme de 1 minuto, feito pro Festival do Minuto, que naquele ano o tema era filme de terror. Tá. E aí eu fui meio que intimado ali, pô, Magno, você frequenta aqui a mostra Cinema de Bordas, o Cine Fantasy e outras mostras de cinema, mas quando você vai fazer teu filme e tal, não sei o quê... Ah, foi intimado real. Fui intimado. Aí eu falei, não, vou fazer e tal. E aí eu já tinha alguns amigos, o Renato Ramos Batarsi, o Batata, né, famoso, o apelido era Batata. Mas é o Renato Ramos Batarsi. Ele tinha uma câmera e tinha um apartamento dele ali. E daí a gente gravou num dia assim no apartamento dele. E eu fiz o texto, né? Um texto apocalíptico que o filme... Que seria o texto a ser narrado pelo Mojica. Que seria o texto a ser narrado pelo Mojica. Entendi. E daí eu cheguei lá para gravar com o Mojica, essa história é muito, muito legal, muito boa. Tu me permitiu, eu vou contar rapidamente. Pode contar. A gente tinha que parar de contar agora, tu começou. Não. Aí é o seguinte, cara, o Mojica, eu cheguei na casa dele lá, né, combinei antes, falei, olha, eu quero fazer uma gravação pro filme, é só a voz, vai ser 1 minutinho e tal, não sei o quê. Aí a filha dele falou com ele e topou tudo, beleza, daí a gente foi eu, o Renato, né, o Batata. Como é que é o nome do teu gato? O gato é o Fred. Fred pedindo um carinho do Magno aqui enquanto ele... Pedindo mesmo.
Aí é o seguinte, fomos, e o Fabinho fazia o som. Uhum. Daí a gente foi na casa peguei o gravador emprestado lá de um amigo, fomos na casa do Mojica. Chegamos na casa dele. Ou seja, ele topou fazer a parada. Ele topou fazer. E aí, cara, eu imprimi o texto assim e tal, ele pegou o texto e já foi vendo e interpretando, assim, sabe? Bah, que legal. Aí eu falei, não, peraí, que a gente Calma, nem começamos a gravar ainda. a gente quer gravar, tá muito legal isso, a gente precisa gravar. Daí ele, não, tudo bem. Aí ele foi, começou a ver, gravou uma. Uhum. Depois ele falou assim, olha, eu já sei que ficou boa de primeira, mas vamos fazer mais uma pra garantir. Ele, craque. E aí veio de novo e tal. Beleza, cara. Gravamos, todo mundo legal. E os caras lá eram fã deles, eu também, fã do Mojica. Aí levaram o livro, o filme pra ele autografar e tal, não sei o quê. Depois de tudo isso, a gente foi falar de pagamento e tal. Né? Aí, cara... Momento constrangedor! Daí depois que já tinha gravado tudo, não sei o quê... Tá, e aí, o pagamento e tal? Tá, tudo bem, olha só, Samuel, eu só é no coração. eu só tenho aqui... Não, eu sabia que eu não podia chegar sem nada, né, meu? Sim. Muito desrespeito daí também, com o trabalho Vocês dele. fizeram todo esse lance de chegar nele, de propor, e não tinham falado em dinheiro. Não tinha falado em dinheiro. Tá. Porque era uma coisa muito... da guerrilha mesmo, do independente, claro. entendeu? E daí a gente foi falar lá, e assim, ó... Mas ele teoricamente também sabia, né? Não, então, aí é que tá, ele gostou da proposta, essa que é a questão, entendeu? Porque tem gente que vai falar, o Mojica, quando a gente ia tratar com ele só queria saber de dinheiro e não sei o quê. Mas, cara, é claro, um monte de gente passando a perna em você a vida toda, claro, entendeu? Já vai vacinado, roubando do seu trabalho, porque o Mojica foi roubado mesmo, assaltado das obras dele. Entendeu? Dele perder os direitos da obra porque sacanearam o cara. Pô, total desconfiança com gente que tem dinheiro, entendeu? Foda. Mas ali com a gente ele viu que foi uma coisa de cineastas iniciantes e que ele gostou da proposta, ele gostou do texto, ele viu que aquele texto foi feito pensando nele, pra ele, que ele se empolgou e gravou, entendeu? Sim. Antes de falar de dinheiro. E pra mim isso é incrível, cara. É uma coisa sensacional. E daí o seguinte, daí eu falei assim, olha, cara, 2012, né? Vamos contextualizar, olha só, cara, eu só tenho 70 reais aqui. Nossa. Não, nem foi nossa. Ele falou, não, tudo bem, mas você não consegue chegar a 100, pelo menos? Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro aqui, cara, não vou conseguir. Eu só trouxe 70 reais mesmo. Em 2012, 100 reais valia mais do que vale em 2023, né? Muito. Bem mais, né? Sim. Aí assim, cara, tá, eu falei assim, ó, vamos fazer um acordo então. Tá, esse filme, eu vou fazer ele pro Festival do Minuto. O Festival do Minuto tem uma premiação de R$1.000. Tá. Se o filme ganhar essa premiação, R$1.000, a gente divide, 500 pra mim, 500 pra você. Ah, tu já foi negociante ali. Daí poderia dizer, não, tá aqui 70, se nós ganhar o festival, eu te dou mais 30. Vai entrar 1.000. Aí assim, dele, não, então tá, tudo bem. Eu coloquei ali no contrato, um contratinho que eu tinha feito. Mais 50% do prêmio, caso ganhe e tal, não sei o que. Beleza, assinamos, beleza. Só que o Mojica, ele é muito malandro, muito esperto. E ele viu que a gente era fã assim, ele soltou no ar. Acho que eu vou descer ali pra tomar um licorzinho. E daí eu e os meus amigos, né, fãs tal do Mojica, falamos, pô, pensamos entre nós assim, num raciocínio, né? Tá. Confabularam. Mas só de troca telepática, assim, né? Pô, seria massa tomar um com o Mojica. Pô! Num bar, assim, sentar e conversar. Essa aí tu conta pro resto da vida, né? E eu que tomei o licor com o Zé do Caixão. Pois é, daí... Tá, vamos lá. Aí meu amigo caiu na isca dele. Sim. Aí meu amigo, o Batata, né? Chegou e falou assim... Seu Mojica, seguinte, ó, a gente não tem mais dinheiro vivo, mas eu tenho meu vale alimentação. A gente pode passar umas coisas aí pra você. E daí, cara... O pagamento vai ser o licorzinho, vale alimentação. Daí foi isso, né? Ele até tinha... Não, é que foi assim, a gente chegou no bar lá e tal.
E aí ele chegou no balcão assim, super deprimido, e falou assim: me vê aí uma dose de vodka com café e limão, um bagulho totalmente tosco, assim. Tô vendo, Aí chegou e falou, aí meu amigo chegou e falou isso, né? Pô, a gente não tem mais dinheiro, mas a gente paga aí umas biritas aí, um negócio. Aí ele, cancela então esse café com limão e vodka e me desce uma taça de vinho e uma porção de calabresa. Olhei. Aí ele sentou na mesa lá todo feliz, já mudou o semblante. Mudou o semblante total. Já ficou todo felizão e aí começou a contar várias histórias. Olha que legal. Várias histórias assim do fazer cinematográfico dele, das ideias que ele tinha, de como foi o período da ditadura no Brasil. Nossa. Enfim. Vocês ganharam outra coisa ali. Foi vindo assim, só que daí uma hora ele só pedindo pra, não, mais uma porção, mais uma taça de vinho, não sei o quê. Aí uma hora o Batata chegou e falou assim: ô Mojica, agora deu, né? Que senão não vai ter vale que vai passar lá. Não vai, já deu aí, né? Dele, não, tudo bem. E aí foi isso, cara. Foi assim uma tarde ali, um começo de noite incrível, uma experiência incrível né? ali, entendeu? Porque o José Mojica Marins é um dos maiores realizadores do Brasil, né? Que ele não é muito reconhecido aqui. É reconhecido fora, né, cara? Isso que é o mais louco, né? Então, é reconhecido fora, mas eu acho que até fora, eu acho que o pessoal, a galera do cinema tem um grande preconceito, assim, com o cinema de terror, entendeu? Ainda mais um cinema de terror latino-americano falado em português, sabe? É muito nichado, assim, entendeu? Cara, posso fazer um gancho? Claro. A respeito disso. Claro. No nosso off aqui a gente falava sobre pessoas que se convidam para participar do Sonic Cast e tu me disse assim, legal que só tem gente bacana no teu podcast. Eu falei, claro, porque sou eu que convido. E aí eu falei pra ti quando é que foi que eu pensei em te chamar pro Sonic Cast, que eu contextualizei, que foi, acho que em 2022, no Arte Elas Pluralidades, que tinha uma mostra de cinema, e aí tinha um filme que tava tu e a Pomba ali passando, ele fazendo o debate depois e tal, que era um filme de vampiros. Sim. E aí eu lembro que eu troquei alguma ideia contigo ali naquela coisa, quem tem perguntas, não sei o quê, e rolou umas 2 ou 3 respostas, assim, tal, interação, daí eu pensei, esse cara no Sonic Cast uma hora ia ser tri. E aí na época eu me gravou porque era um filme de vampiros. E agora também tá envolvido no filme junto com a Pomba da Casa das 7 Vampiras, que se eu não perguntar disso as pessoas vão me bater, tá ligado? Então eu tentei segurar esta pergunta pra não sair largando lá de cara. Estamos falando de bastante coisa já. Me conta um pouquinho do filme A Casa das 7 Vampiras, como é que tá, como é que foi, enfim. Sim. Cara, A Casa das 7 Vampiras é um filme realizado pela Pomba Cláudia, né? Sim. Minha esposa. Cara, a Pomba foi convidada para participar de uma antologia sobre filmes de vampiro e tal, e isso foi um estímulo para ela, né, fazer alguma coisa. Claro, a gente saiu de um período de pandemia, né? Saiu de um período que a gente ficou muito tempo parado, sem fazer nada, né? Então a gente estava com vontade de fazer algo. Sim. E a Pomba conseguiu realmente assim unir uma galera bacana para fazer esse filme, mas dessa maneira que a gente está dizendo, né? Um filme mais caseiro, mais independente, feito com os amigos, feito... Sim. Claro, agora a gente tem amigos um pouco mais influentes, então a gente consegue ali um equipamento de iluminação, claro. A gente consegue ter um áudio profissional, a gente consegue ter uma câmera profissional. É um independente chique. Não, é um independente com um pouquinho mais de recurso, né? Sim. Não tinha dinheiro em si envolvido. Sim. Né? Mas colaborativo. Foi colaborativo, entendeu? Então, como a gente estava dizendo antes, que cinema é uma arte que tem que ser colaborativa, você não consegue fazer muito sozinho. Foi muito colaborativo. Então, as atrizes ali que foram convidadas, elas se empenharam muito, sabe? E todos os produtores, todas as pessoas que ficaram nos bastidores, todas as pessoas que
porra, foram lá pra carregar peso, sabe? Pra, tipo, porque a gente gravou, uma das diárias foi no Café Mal Assombrado, e a gente mudou coisas de lugar, a gente teve que voltar as coisas de volta no lugar, então só eram coisas pesadas, tipo sofá, armário e tal, não sei o quê. Era paletear os negócios ali. Exato, e aí, foi uma galera, assim, muito no amor pra ajudar, assim, pra ver o lance acontecer, sabe? Então, o Saul, o Mi, o Rodrigo, a galera que já apareceu aqui, já participaram do Sonicast, pra citar alguns, né? Sim. Mas teve várias pessoas envolvidas nessa questão, né? E daí a Pomba, porque a Pomba, quem conhece ela, assim, sabe que ela tem uma visão de mundo, uma visão das coisas muito, muito legal, sabe? Sim. Eu ia dizer divertida, mas é mais do que divertido. É muita coisa envolvida ali, é sarcasmo. É o fantástico mundo de Pomba, digamos assim. É uma coisa muito particular dela, assim, muito da personalidade dela. E que as pessoas que conhecem ela sabem que, porra, fazer um filme com a Pomba deve ser uma das melhores coisas, entendeu? Deve ser muito legal, sabe? Sim. E realmente é. Não é porque é minha esposa nem nada, mas é que realmente é legal. Momento de amor no Sonic Cast. É um momento profissional. Tá certo. Profissional entre aspas, né? Porque a gente não é tão profissional assim. Mas é também trabalhar em família, né, cara? Porque com os amigos, é com quem tá comprometido, aquele que tu pode confiar, tu pedir pro cara fazer o troço, ele sabe que ele tá fazendo no amor, então ele vai querer fazer porque ele quer que dê certo. Sim, não vai te sacanear, entendeu? Sim. Não, tem até experiências sobre isso, se der tempo a gente fala, mas... Claro. Mas assim, voltando sobre A Casa das Sete Vampiras, é um filme muito interessante. Ele aconteceu na virada do ano, de 2022 para 2023. Então a gente gravou ali no Café Mal Assombrado, acho que em dezembro, e no final de semana. E o outro final de semana foi de janeiro. Cara, eu não lembro. Eu lembro que o final de semana foi o final da Copa. Eu lembro que a Pomba me convidou para participar e eu acabei não participando porque era um período que eu tava ainda meio assim com a questão dos medicamentos que eu tomo para bipolaridade, não sei o que. Não tava me sentindo bem até para sair, assim, para dar rolê, assim, sabe? Eu pensei, não vou me envolver com participar de um filme, não sabia o que eu ia ter que fazer, entendeu? Eu pensei, não vou ir, assim, sabe? Não quis me comprometer também. Não, mas eu lembro que foi nessa época, foi final do ano, foi tipo dezembro, janeiro, assim. Então, eu não lembro quando que foi a Copa do Mundo, mas... foi por aí, foi final do ano, novembro, dezembro. Que um dia da gravação lá foi a final. Enfim, né? Cara, foi muito bacana, assim, sabe? Porque rolou tudo certo. Tem uma questão... Eu sempre falo com meus alunos que não é para contar com a sorte, né? Mas a gente... Contaram com a sorte de não chover, com a sorte sim. de várias outras coisas envolvidas ali. Então, assim, a gente conseguiu alimentação muito boa. Que legal. A gente conseguiu porque, assim, para fazer cinema tem muita coisa que você vê no filme que tá na tela e tem muita coisa de bastidores, né? Então, não adianta falar assim, eu quero gravar em tal lugar. Você tem que ver se tem banheiro nesse lugar para as pessoas usarem. Você tem que ver se tem um lugar para a pessoa sentar, para a pessoa comer, se tem um lugar para a pessoa se trocar, para a pessoa se maquiar. O diretor tem que pensar em todas essas coisas, assim, na produção. Né? Na verdade, claro, como a gente é independente, faz tudo por conta própria, a gente acaba absorvendo essas funções, né? Mas num cinema... mais, vamos colocar assim, mais padronizado de método ali de fazer, tem quem cuida disso, né? Tem os produtores produtor de set, o produtor que cuida dessas questões, né? O diretor não se envolve. Mas como nós não temos, né? Pau pra toda a obra. A gente é pau pra toda a obra, vai lá e faz, entende? Então a gente teve que arrumar. Então, cara, deu tudo certo. Que bom. A gente conseguiu os espaços, o Café Mal Assombrado, que eu comentei. Onde é que fica o Café Mal Assombrado? É na rua Fernando Machado. Na Fernando Machado, tá. No centro de Porto Alegre, centro histórico. Centro histórico. E aí na Praça da Matriz a gente conseguiu ali o Teatro São Pedro. Do lado do Teatro São Pedro tem uma pequena estrutura ali que deixaram, cederam pra gente usar, entendeu? Que daí tem um banheiro, tem umas coisas assim, entendeu? Então... tem um lugar para o pessoal ficar, para comer e tal.
e a Praça da Matriz mesmo. Então, assim, cara, é muito na batalha mesmo para fazer acontecer, e a gente fez, né? E assim, o filme, cara, aí é uma questão muito... Não vou pedir pra tu dar spoiler no meio do podcast Não. também, né? Aí é questão de... Não ia nem falar da história, nem nada. Cara, muito legal, muito bacana. As pessoas até acham que é um filme mais voltado pro terror, mas não, é uma sátira política que tem esse lado de fantasia. Legal. Né? Esse lado bem irônico, bem ácido da pomba, assim, de fazer zoeira com isso, assim, sem ser apelativo e vulgar. Entendi. É só uma brincadeira bem saborosa. Legal. E é isso, assim, né? Mas aí o filme demorou um pouco para ficar pronto, ele vai estrear no final de outubro. Olha aí. Ou começo de novembro ainda, a gente não sabe a data certa, mas um festival em Floripa, né, em qual ele foi selecionado. E depois a gente quer exibir ele aqui em Porto Alegre também, para a equipe, aberto ao público e tal, para o pessoal poder ver e se divertir. Legal. É um curta, né, então vai ser... Vocês pretendem colocar no YouTube ou não? Cara, é que assim, ó, tem festival que não gosta do filme estar liberado no YouTube, porque daí as pessoas vão lá e vão ver no YouTube e não vai ver no festival que ele foi selecionado, entendeu? Então a gente espera um período, né, Davi, de participar de vários festivais, e aí depois que ele participou e rodou bastante, aí a gente disponibiliza, claro, vai de cada um, né? Tem gente que não gosta de ter o filme no YouTube. Vocês pretendem não colocar de início? Não sei, cara. É uma coisa de se avaliar, entendeu? É uma questão, assim, de se avaliar. Não, porque eu digo, por exemplo, hoje em dia existem, tu chuta uma árvore e cai uns 10 streaming diferentes, assim, né? Sim. Por ser um lançamento, eu fico pensando assim, onde é que vocês... Vai ser lançamento, vai ser só no festival pra pessoa poder assistir, por exemplo. Por exemplo, o cara tá vendo o Sonic Cast em São Paulo, não tem como ele assistir. Não, mas tem, porque tem festival online, né, cara? Tá. Tem todas essas questões, né? Então, não precisa se preocupar que de alguma forma você vai conseguir. Exato, mas eu acho que tem que contemplar o público desses festivais, entendeu? Com certeza. Antes de estar aberto ao público, assim. Eu acho interessante, né? Eu acho importante, inclusive, né? Até para manter os festivais, para fomentar os festivais, exato. Mas assim, é isso, tá? Então o filme ele tá finalizado, faltam alguns ajustes, né? Como você falou, aqui a gente se mudou recentemente, então sim. Esse ano passado teve várias questões, esse ano também teve diversas questões que foram bem complicadas, assim. A Puba falou no episódio que tu vai ouvir, né? Tem questões familiares dela também que complicou pra ela poder fazer, agilizar e tudo mais. Cara, e teve assim, teve um problema que eu não tinha um computador pra editar. Sim. Né? A gente gravou o filme e tal e não tinha um computador pra editar, né? E aí, claro, eu podia chamar alguém... Tu que edita o filme? Eu que editei. Tu que editou? Com a ajuda do Mi. Sim, eu ia dizer, o Mi manja pra caramba. Não, coisas, o Mi ajudou bastante. A gente editou meio que junto, assim. Legal. Né? E o Mi editou algumas cenas sozinho que me mandou e eu editei outras cenas. Que interessante. Mas só depois que eu consegui ter um computador, entendeu? Só depois que eu organizei minha vida um pouquinho, daí eu ia lá mexer no filme... Aí volta outras coisas, né? Cara, eu tava desempregado, teve diversos outros problemas, mudança. Então, assim, tem coisas que não dá pra você colocar o filme como prioridade. Prioridade, claro. Por mais que tu quisesse. Então, assim, é uma coisa que o pessoal que participa do filme tem que entender, né? Que é uma coisa também trabalhosa. Claro. Fazer um filme não é... Não é só uma brincadeira assim, entre amigos, digamos assim. Não é tão simples assim, sabe? E editar um filme também não é tão simples. Então, cara, você precisa ter uma dedicação para aquilo, né, cara? É bem editar difícil. Um negócio, eu considero uma coisa meio chata, assim, vou ser bem sincero. Assim, a edição é uma coisa... Inteiro, né? Eu acho... Às vezes que eu já tentei aprender, mexer em programas, assim, eu vejo, isso aqui não é pra mim. Tanto quando eu preciso, eu conto com o Mi. O Mi edita muita coisa pra mim, já editou mais, mas volta e meia já me ajudou também. Com esse tipo de coisa. No meu canal do YouTube, o vídeo que abre o canal do YouTube é o Mi que editou. Então, até hoje eu falei, eu precisando, eu tenho o Mi. O Mi faz as paradas pra mim, entendeu? Não, o Mi é massa. O Mi é foda. Inclusive tá no filme. Olha aí. Mas assim, cara, o que eu ia te dizer? Então o filme da Casa das Sete Vampiras vai estrear logo menos, tá? Sim.
E é isso, cara. O filme tá pronto, tá bacana. A gente gostou muito do resultado. O processo todo foi muito legal. Uhum. E é isso, assim, cara. É divertido fazer um filme, bacana, assim. Quando não vou dizer despretensioso, porque todo mundo tem uma pretensão, mas quando não... Sem essa pressão de ter que dar um resultado. Uhum. Apresentar resultados. Apresentar resultados Uhum. e tal. Então, não que a gente não deva satisfação para todo mundo que participou, claro que a gente deve, claro que a gente quer que o filme seja visto e seja reconhecido. Claro. Mas a gente entende que não é um reconhecimento financeiro, não é um reconhecimento... Não é o objetivo, digamos assim. Não, cara, eu acho que a gente foi para se divertir, entendeu? Eu acho que todo mundo que tá envolvido, todo mundo que participou, tá nesse lance também. Porque se colocar dinheiro no meio não acontece. Entende? Realmente. Sim, infelizmente a situação do Brasil, tá ligado? Não é uma questão nem de princípios, assim, né? Porque, é chato você, falando em trabalho autônomo, né? Você vai lá, se dedica, presta um negócio e às vezes não dá em nada, ou às vezes que não é teu caso, porque você trabalha muito sozinho. Sim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que não aconteceu, tá? Mas que pode acontecer. Por exemplo, um negócio de banda. Tá. A banda vai lá, grava, tal, não sei o quê, e daí não consegue lançar o disco, porque às vezes os integrantes brigaram. E aí toda aquela gravação, toda aquela coisa que você investiu seu tempo sua dedicação, seu dinheiro, sua energia não funciona, não acontece, entendeu? E aí acaba morrendo numa gaveta porque teve uma briga entre duas pessoas. Enfim. Tá? Bandas têm bastante histórias disso, né? De brigas por aí. Bandas têm mais. Mano, assim, ó, nós temos uma coisa que é clássica no Sonic Cast, que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento, geralmente no final da conversa e tal, a gente larga uma hashtag. E pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um termo, qualquer coisa, que é para testar. Quem ouviu de verdade vai nos mandar aquela hashtag, ou vai comentar lá no post do Instagram, ou vai mandar no meu WhatsApp, no teu, enfim. Mas vai mandar aquela hashtag do episódio, vai mandar lá, hashtag... E aí quando tem o convidado, eu deixo essa bronca, obviamente, pro convidado, porque eu não sou besta nem nada, né? Então, pensa qualquer coisa, uma palavra, uma frase, um termo que tu goste, literalmente qualquer bobagem que vai ser a hashtag do episódio 48 do Sonic Cast. Cara, mas aí você... Bom, vou mandar uma aqui, tá? Que não é nada ilícito. Podia ser ilícito também. Não, apesar de parecer ilícito, não é. Que quando eu participei do Hermes e Renato, eu soltei essa frase, tá? Participou do Hermes e Renato? Participei. Mas que maravilha! E eu tô vendo isso aqui na minha frente agora. Tá? Que é isso aqui, ó. Orégano. Orégano. É orégano mesmo, né? Isso aqui é orégano. Ah, tá. Tá? Então tá. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 48, vai mandar a hashtag... Orégano. Mano, queria te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, por ter me convidado. Mas já acabou? Já estamos indo pros final aqui, cara. Pô, Sonic, vai ter que ter outro, então. Não, talvez... Não falei nem 10% do que eu queria falar. Pra tu ver, cara. Assim que... Sinal que o papo foi bom, entendeu? Foi muito bom. Sinal que o papo foi bom. Cara, deixa tuas redes sociais, como é que as pessoas encontram os teus trabalhos, te encontram, pra ver as coisas que tu faz, ver as funções, as loucuras todas aí. Magnum, igual o picolé aqui. Ah, tá. Ai, picolézinho. Ui. Não, igual agora entendi porque a pomba gosta de ti. É um picolé. Tá, Magnum Borini, B-O-R-N-I. Não tem underline, não tem ponto. Não, procura mais, põe Magnum Borini no Google que alguma coisa vai aparecer, você vai me achar. Então tá. No Instagram, Magnum Borini, não tem muitos pelo mundo, não. Eu ia dizer, tu é o único Magno, eu conheço Magno e Magnus. Agora Magnum, só tu. Magnum sou o único, Que coisa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Foi de boa? Ficou tranquilinho aí? Foi... Não ficou nervoso? Não fico nervoso com essas coisas, não. Na cozinha de casa, bem tranquilo? Não, é super de boa. Falando de coisas que a gente gosta, que a gente ama, né? Aí é fácil, né? Fica fácil. Então tá, bom. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, o que a gente fala para as pessoas da manhã quando a gente acorda? Um bom
Bom dia. Um bom dia. Se você estiver ouvindo pela tarde, depois de almoçar, porque assim, não sei se tu sabe, assim, ó, eu só dou boa tarde depois que eu almoço. Se eu não almocei, não é de tarde. Então, se tu já almoçou, é uma boa Tarde. Uma boa tarde. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast pela noite, depois chega em casa cansado, vai desopilar, vai ouvir o Sonic Cast, é uma boa Noite. E tu perde o sono de madrugada ou não? Às vezes sim. Pois é. Se tu é tipo o Magnus, que às vezes perde o sono na madrugada, quer botar o Sonic Cast em dia, já que estamos com 48 episódios, pode maratonar, afinal de contas, é uma boa... Madrugada. Uma boa madrugada. Vou mandar... Diz uma parte do corpo completamente aleatória. Pé. Pé, beleza. Um beijo no seu pé. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.